A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 219 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando início hoje ao livro do profeta Jeremias. Amém? A nossa porção diária de hoje, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Você que pode, separe um tempo durante o seu dia, faça essa leitura com calma, com paciência. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? Faça anotações, grife, medite, para que você possa extrair da palavra de Deus o melhor que ela tem para você. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 1 de Jeremias e o verso de número 5, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Amém? Bom, nós terminamos ontem o livro do profeta Isaías e agora nós estamos iniciando o livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, assim como o profeta Isaías, eles estão enquadrados dentro de um grupo de profetas conhecido como os profetas maiores, né? Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, né? Eles não são profetas maiores por feitos maiores, e sim porque os seus livros na Bíblia contêm mais materiais do que os outros profetas, né? E o profeta Jeremias, ele viveu provavelmente entre os anos 600 a.C., e ele é conhecido pela maioria de nós como o profeta das lágrimas, né? Como o profeta chorão, por causa do livro de Lamentações, que nós vamos estudar logo em sequência. Esse profeta, ele vai profetizar durante os tempos de Josias, né, que foi o último rei fiel de Judá. Se você não se lembra disso, você pode voltar lá nos devocionais dos livros de Reis e de Crônicas, e nós vamos ver que ele é contemporâneo, ou seja, ele profetiza no mesmo tempo em que Naum, Abacuque e Sofonias, por exemplo, né? Ele também vai profetizar nos tempos de Joaquim e também vai profetizar nos tempos de Zedequias, né? Que são reis que vão suceder o reinado de Josias. O período em que Jeremias profetiza é um período bem conturbado, né? Onde a Síria, que na época era a maior nação, a maior potência mundial, vai agora perder espaço para a nova grande potência, que é a tão grande Babilônia, né? E nesse período de tempo, Jeremias vai presenciar alguns reis de Judá se rendendo ao Egito, mesmo sabendo que o Egito não tinha força militar para resistir à Babilônia, né? Então é nesse tempo em que Deus levanta Jeremias. O nome Jeremias significa a quem Jeová levantou, ou a quem Jeová designou, que já mostra que Jeremias foi alguém escolhido por Deus antes mesmo dele nascer. O seu próprio nome já nos mostra isso, né? Jeremias, ele tinha dois ofícios ministeriais. Ele era sacerdote, porque ele era da tribo de Levi, né? Mas ele também foi designado pelo Senhor a ser profeta. Outra coisa interessante, Jeremias ele profetiza durante um espaço de provavelmente 40 anos. Jeremias não se casa, não tem filhos, então ele tem uma vida muito sofrida. Ele é um profeta extremamente perseguido, ele vai ser preso, ele vai ser castigado, né? E ele vai ser duramente perseguido pelo povo. No capítulo 1, nós temos o início e a chamada do profeta Jeremias, aonde o Senhor o chama para a sua vocação, né? E nós já temos ele iniciando profecias para o povo de Judá.
Então ele declara, por exemplo, a rebeldia e a dureza do coração de Judá. No capítulo 2, nós vimos ele falando do amor de Deus e da rebeldia do povo de Israel. Um texto interessante que eu quero destacar com você se encontra no capítulo 2, verso 11, onde diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Irmãos, olha isso. Jeremias fala para o povo de Judá que nenhuma nação deixou de adorar os seus deuses para adorar outros deuses, ainda que os seus deuses não fossem reais. Ele está falando isso porque olha o que ele diz em sequência: mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito nenhum. Então o povo de Judá e de Israel trocou o único Deus verdadeiro, que nós vimos isso muito lá em Isaías, né? Isaías falou muito sobre isso. Eles trocaram o único Deus verdadeiro por deuses que não eram reais. As outras nações nunca fizeram isso. Você já reparou que o povo de Deus às vezes comete atrocidades que nem mesmo os ímpios fazem iguais a nós? Olha que coisa interessante, né? E o verso 13 vai complementar isso. Olha o que ele diz: porque o meu povo cometeu dois males, ou seja, dois pecados. Quais foram os dois pecados do povo de Israel? Primeiro, abandonaram a mim, a fonte das águas vivas. Segundo, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm águas. Ou seja, Israel cometeu dois erros, e Judá também. O primeiro, abandonar a Deus. Esse também é o erro que o crente, que o cristão comete. O primeiro erro é abandonar a Deus. O segundo erro é confiar em homens e em deuses que nada podem fazer, né? O homem não pode ajudar o homem. O homem não pode salvar o homem. O homem não faz milagres pelo homem. E deuses falsos também não salvam, não ajudam e não fazem milagres. Mas o nosso Deus, ele salva, ajuda e faz milagres. Glórias a Deus, né, amados? Bom, no capítulo de número 3, nós vamos ter novamente Isaías falando da infidelidade de Israel e de Judá. E olha que coisa interessante, ele compara essa infidelidade com uma infidelidade conjugal, porque Deus vai usar várias metáforas no Antigo Testamento para se referir a Israel, assim como Jesus faz no Novo Testamento para se referir à igreja. E duas metáforas ficam bem claras no Antigo Testamento, que também Jesus usa no Novo Testamento. A primeira delas é de usar Israel como sua esposa. Então, Deus, muitas das vezes, nós vamos ver isso muito nos profetas, principalmente em Oséias, Deus usando metáforas, como por exemplo de uma esposa para Israel. E a outra metáfora é de um filho. Aqui nesse caso é de uma esposa. Olha o que ele diz, capítulo 3, verso 1. Se o homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Olha que coisa interessante. Deus está falando que ele era o primeiro marido dessa esposa, que era Israel. Mas essa esposa Israel abandonou o Senhor para poder se prostituir com outras nações e outros deuses, certo? E aí Deus pergunta, será que Israel poderia voltar para o primeiro marido, que é Deus? E ele responde, não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Olha, então Israel se contaminou com outras nações e com outros deuses. Mas o texto continua, ora, você se prostituiu com muitos amantes, e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. A mesma coisa acontece com aquele que serve a Cristo e, por causa dos prazeres mundanos, abandona Jesus. Então essa pessoa se prostitui com os prazeres, com os deuses que estão lá fora, e depois ela deseja voltar para o Senhor. É uma acusação dura, mas por incrível que pareça, o Senhor, ele ainda recebe essa pessoa de volta, né? E olha que coisa interessante. No verso 9, na parte C do versículo diz, porque adulterou, adorando pedras
e árvores, né? Então não eram deuses de verdade que Israel adorava, ou seja, não eram maridos de verdade, mas eram pedras e árvores, né? Eram apenas ídolos criados por mãos humanas. Mas lá no verso 15, Deus traz uma palavra de esperança, porque ele diz de algo futuro que vai acontecer. Ele diz: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Então ele está falando que haverá um tempo futuro em que Deus daria líderes para Israel que iriam cuidar de Israel como deveria, né? Pastores que cuidassem, que zelassem pelo povo de Deus. Amém? Mas o texto que nós separamos para o nosso devocional se encontra lá no capítulo 1 e no verso de número 5, que diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Isso daqui se chama presciência, certo? Ou seja, Deus já tinha um conhecimento antecipado de quem seria Jeremias, antes mesmo de Jeremias ser gerado no ventre materno. Deus também nos conhece. Ele sabe quem nós somos antes mesmo de nós sermos gerados no ventre materno. E não é somente aqui que isso está escrito. Isso está escrito em toda a Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, se você for estudar a carta aos Romanos ou o livro de Gênesis, aonde se refere de Jacó e Esaú, nós vemos que Deus já sabia quem era Jacó e quem era Esaú, e quem ele tinha eleito para a salvação e quem ele não havia eleito. Nós vemos isso também no Salmo 139, aonde o salmista declara que ele ainda não tinha forma e nem tinha parecer, mas o Senhor já sabia quem ele era e os seus dias já tinham sido inscritos no livro da vida, certo? Mas muito mais do que conhecer, Deus já havia predeterminado quem Jeremias seria, porque ele diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Que Jeremias já nasceria sacerdote, isso seria notório porque ele vem de uma família sacerdotal. Mas o ministério profético ninguém sabia, somente Deus. Ou seja, Jeremias não se tornou profeta quando o Senhor o chamou ainda quando criança. Jeremias já nasceu profeta, porque Deus tinha o predestinado para que ele fosse profeta às nações. Nós não ganhamos o ministério de Deus quando nos tornamos adultos. Deus já nos faz nascer destinados para aquele ministério ao qual nos foi dado. Amém? Porém, Deus faz tudo isso de uma forma tão perfeita, de uma forma tão adequada, em que nós não percebemos e nós participamos daquilo que Deus está realizando em nossa vida. Outras coisas interessantes a respeito do chamado de Jeremias é que Jeremias foi chamado como criança. E Jeremias, assim como a grande maioria dos homens de Deus, ele não queria o ministério, porque ele sabia da responsabilidade que era. Você se lembra que quando Deus chamou Moisés, Moisés dizia não ser capacitado. Você se lembra que quando Deus chamou Isaías, Isaías não se declarava adequado. Agora, Deus chama Jeremias, e Jeremias também não se sente pronto para o ministério, porque ele diz assim no verso 6. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. Observa que Jeremias não tem escolha em servir ou não servir a Deus. Quando Deus tem um projeto para você, você pode se sentir incapaz, você pode se sentir despreparado, você pode não se sentir apto, mas o Senhor é quem vai fazer a obra na sua vida. Outra coisa interessante, Jeremias tinha medo do que iria falar, porque ele ainda era muito novo, muito inexperiente, assim como Moisés, que não tinha habilidade com as palavras, né? Isaías, que tinha os lábios pecaminosos, como você viu,
Mas olha que coisa interessante. Verso 11. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? E respondi: um ramo de amendoeira. O Senhor me disse bem. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amados, preste bem atenção. Deus não vela, ele não se preocupa com o que os homens dizem. É por isso que nós temos muitas pessoas desanimadas na igreja, porque tem profetas que falam coisas que Deus não disse, que profetizam coisas que Deus não revelou, e Deus não vai fazer essas palavras se cumprirem, porque não são palavras que saíram dele, são palavras que saíram do homem. E Deus não se preocupa com as palavras dos homens. Deus se preocupa em fazer com que a palavra dele se cumpra. Então, eu quero deixar um conselho para você de Deus aqui. Se você tem andado desanimado por algumas palavras que foram ditas a você por homens, não desanime. Deus não se responsabiliza pela palavra dos homens. Deus se responsabiliza pela sua santa e preciosa palavra. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te engrandecemos por essa oportunidade. Perdoa o nosso pecado e a nossa falha, Senhor, e nos ajuda neste momento. Senhor, talvez nós sejamos como Jeremias, talvez nós não nos sentimos capazes, talvez nós não nos sentimos adequados, preparados para o ministério ao qual o Senhor nos designou e nos predestinou. Senhor, nos prepare para a sua obra, nos capacite para a sua obra e que nós possamos falar as tuas palavras apenas, nada mais e nada menos, porque o Senhor se preocupa em cumprir aquilo que o Senhor mandou falar e não aquilo que nós falamos de nós mesmos. Seja conosco, Senhor, e nos abençoe, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like no vídeo, compartilha com alguém que precise ouvir essa mensagem. Caso você não esteja inscrito, se inscreva e ative o sino para que você possa ser notificado todas as manhãs. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.